atiça um fogo de É power, é poder, ele tem muita unção. Não, é adivinho como o meu irmão falou. Percebes? Até porque o meu irmão falou... A Bíblia diz que você não é digno digamos, não é digno de julgar. Não estamos a julgar. Não julgue para que não seja julgado. Estamos a examinar. Examinamos aquilo que ele disse em programa. Não falou só da Beira. Falou da cidade da Matola. Okay. Falou-se de Inhambane. Falou daqui de Maputo. Mas algumas cumpriram-se. 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 Todas elas. Ok. Não vamos discutir pessoas. Não quero sair do... exatamente. Vamos mesmo no foco. Eu quero voltar neste nome que ele disse que Jesus é aquilo que ele disse. Jesus é o quê? Ele disse o nome Jesus significa ungido. Não é verdade. Não é verdade. Mas o que está na Bíblia? Talvez se ele falasse o termo Cristo, vai um pouquinho para lá. Mas Jesus não. Quem é Jesus para vocês? Hã? Quem é Jesus para vocês? Jesus é um impostor. É a farsa. Jesus é um impostor, meu irmão. É a pior farsa que veio na humanidade. Por quê? Nas Bíblias que eles lêem, no livro de Lucas capítulo 2, você vai encontrar assim. Capítulo 1, Samora não me atrasou, mas acho que é capítulo 1. Vai falar assim: saiu o decreto do rei César Augusto, que dizia: todos os homens têm que ir nas cidades onde nasceram, para irem ser registrados. Este foi o primeiro recenseamento que houve no mundo. Percebes? E José, que o verdadeiro nome dele não é José, porque o J não existe em hebraico até nos dias de hoje. Não existe J em hebraico. É a pior farsa de novo. José, o verdadeiro nome dele é Yosef. Ele estava comprometido com Miriam. Miriam, grávida, saiu da terra de Nazaré para Belém de Judá. Eu tinha que dizer Belém de Judéia, mas eu falo a linguagem da minha casa, da terra celestial. A linguagem do Kadosh, Judá. Então, ele chegou lá em Judá para ir cumprir o decreto do rei César Augusto. O rei César Augusto era um dos imperadores romanos. Você vê? Estando lá, completou-se o tempo de Miriam dar à luz. E deu à luz um menino. Olha, eu tenho que ser louco, como o meu amado estava a falar, para eu acreditar que Senhor Jesus é o verdadeiro nome. Porque estando lá, nasceu um menino, e eles indo para lá para cumprir o decreto do imperador. Achas que não foi registrado ele com aquele nome? Ele foi registrado com aquele verdadeiro nome. Qual é? Yausha. Só que eles negaram esse nome porque ele, como frisaram, eu vim em nome do meu pai e vocês não me receberam. Eu vim em nome do... Eles viram que... Qual é esse pai? Nesse aqui não pode vir o nome do Criador. Esse não pode vir nos falar sobre esse nome, porque aquele nome, o nome do divino. Os escribas hipócritas, aqueles que desejaram sempre esconder a verdade para a gente, eles não queriam que esse nome fosse conhecido. Então, no nome de Yausha está lá o nome do Altíssimo. Qual é? Quando você vai dizer Yausha, está a dizer Yau salva. Yau salva. Mas Jesus, meu amado, Jesus, você que está em casa, Jesus no mundo todo é chamado de qualquer maneira. Alguns chamam ele de Jesus Cristo, se não soubesse, saiba já. Alguns chamam ele de Yesu, outros chamam de Gesso, outros chamam de Isha, outros chamam de Olorum, outros chamam de Tupá, outros chamam de Shiva. São muitos nomes, eu posso falar muitos nomes aqui sobre esse nome. Outros vão, até aqueles ortodoxos, judeus ortodoxos, que usaram da malícia, velho. Eles chamam ele de Yeshua. Yeshua, para ocultar o nome do Pai. Porque quando você vai falar de Yeshua, lá no nome de Yeshua não temos o nome do Pai. Enquanto está escrito
Ele herdou o nome que está acima de todos os nomes. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Só estou a pedir só um segundinho só. Ele herdou um nome que está acima de todos os nomes. Sim. O nome que está acima de todos os nomes, então entender, Cacá, qual é? Não é o nome da entidade criadora? Não sei, vocês é que É o sabem nome mais. daquele que criou todas as coisas. O nome que está acima de todos os nomes. Ele falou que é por isso que há uma guerra que nunca vai acabar. É mentira, cara. Aquela guerra vai acabar sim. A guerra entre os Aquela islâmicos. guerra, alguém há de vir dizer full stop. Quem adivinhar? Não quero mais ouvir. Quem vai fazer isso? Essa situação. Quem vai das fazer guerras. isso, profeta? Hã? Quem? Quem vir acabar com aquela guerra é aquele aqueles que não aceitaram o verdadeiro, mas sim aceitaram o falso. É aquele que há de vir. Quando é que há de vir? Conhecido no mundo cristão chamam de anticristo. Quem há de vir? O anticristo há de vir a trazer a falsa paz na humanidade. O Satanás, todos os nomes de blasfêmias são nomes de Satanás. Apocalipse 17:3 está claro lá que há um sistema religioso cheio de nomes de blasfêmias. Todos os nomes de blasfêmias são de Satanás, é doutrina de Satanás, todos, incluindo esse Jesus aqui. É por essa razão que não pode santificar o nome do Pai. O Filho mandou, santifiquem o nome do Pai. Ok. Mas eles não podem, porque primeiro não conhecem, foi removido. Segundo, colocaram um nome falso para que eles simplesmente falem mal daqueles que eles não conhecem. E eles ainda perguntam, vem de onde esses? Se Jesus hoje em dia é ele o Salvador, por que os profetas na antiguidade, os apóstolos, foram perseguidos e torturados, mortos porque estavam a anunciar o nome? Por que esses de hoje estão no conforto? Se Jesus, quer dizer, Satanás já mudou a estratégia já, porque no passado, você há de ver, no passado há de ver que foram mortos, foram torturados. Na Inquisição morreram muitos. Então, se eles anunciavam Jesus, por que esses de hoje aqui não estão sendo mortos? Mas ainda diz a Escritura, bem-aventurados sois vós, quando sois odiados, quando sois insultados por causa Quem foi que disse do isso? meu nome. Isso está, é o Messias de Yahshua. É o Messias. Messias. Ele disse, sim. Bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos e odiados, chamados de maluco, por causa do meu nome. Está em Mateus capítulo 11, pode ver. Aí de ver lá. E quando alguém me fala que eu estou maluco, eu me alegro ainda mais. Porque é por causa do nome. Vai falar a Escritura, alegrai-vos e insultai, porque grandes são as vossas recompensas no reino do meu Pai. Veja só, ele nos fala de um Deus triuno. Eu digo o seguinte, repito e digo: os amados adoram o que não sabem. Eles buscam o que não sabem. E você adora o que sabe. Exatamente. Quem te julga ser o A certo? salvação vem dos judeus. Isso ninguém está lá escrito. Jesus foi propagado a partir de Roma. É que chegou no mundo. Jesus, Ok. Jesus, infelizmente, dentro da língua latina, quando ele diz Jesus, está a dizer isto é porco. Porque sus é porco. Yes, porque isso é. Jesus, você chega a encontrar uma pessoa do latim e dizer, se você quer dizer Jesus, percebeste? Ok. Quer dizer, isto é porco. Isto não é invenção. Sus é porco. Agora o que acontece? Aquilo que era sagrado foi trocado, foi negado. Essa é uma realidade. Eles sabem disso aí, de que o nome foi removido. Tem o tetragrama sagrado, YHWH, esse layout. Mas eles nunca vão admitir, porque isso destrói todo o trono satânico. A verdade abate os falsos altares. Caem por terra todos os falsos profetas. E há uma outra coisa que eu quero vos dizer. O falso profeta faz grandes milagres, sim. Isso aí o próprio Yahshua disse que vão fazer grandes milagres. Então não venham chegar por causa de milagres. Já sabemos de que iam chegar para fazer grandes milagres. Mas eles também dizem que vocês iam chegar, porque o Apocalipse fala isso. Espera, o Apocalipse diz o quê? Espera, eu quero dizer uma coisa sobre os anticristos falsos profetas. João, quando diz que já chegaram, era antes de nós nascermos, ela no tempo dele, ela diz que já estão no mundo os falsos profetas, os anticristos. Então, essa história de que os anticristos, os falsos profetas, chegam agora nos últimos tempos, isso é uma balela de uma mentira. Você lê a Escritura, diz que já estavam lá, se multiplicaram. Está a perceber muito bem? Já estavam lá no passado, lá.
Então, o que eu quero dizer com tudo isso aí, para voltar nunca, desculpa lá, Mato. A arca, quando a arca, quem se lembra da arca, né? A arca transportava a presença do Criador, mas a arca não era o Criador. E quando começou a idolatrar a arca, o Criador o que fez? Disse que nunca mais vão mencionar arca. O Salvador, a Escritura diz que, Colossenses 1,19, diz que aprove ao Criador que habitasse nele toda a sua plenitude. Foi da vontade do Pai, nem do Filho, porque o Filho não é igual ao Pai. O Pai quis que no Filho habitasse a plenitude do Pai. Por isso que diz que quando o Pai se colocar todas as coisas debaixo dos pés do Filho, o Filho vai entregar o reino ao Pai e vai submeter ao Pai. Olha, eu digo uma coisa, um Criador não submete a outro Criador. Eu estava a falar que esse Deus é um ator, meu irmão. Porque um dia ele se faz, um dia ele se faz de filho, um dia ele se faz de espírito e um dia é ele só. Então alguma coisa não está bem aqui. É por isso que eu disse assim, eles adoram o que eles não sabem. Ok. Percebe? Nas Bíblias que eles carregam. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel, meu povo, o Altíssimo, o vosso Criador, ele é um e único. Está lá escrito. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Agora, um escriba, um doutor da lei, pergunta para o Messias: ó Messias, diga-nos qual é o primeiro mandamento. Veja só o que ele diz. Isso está em Marcos 12, versículo 28 ao 32. Veja o que o Messias responde. Ele diz: o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel, o Altíssimo, o nosso, tá vendo? Ele diz o nosso Criador, o Altíssimo, nosso Criador, ele é um, é único. Amará a ele, tá vendo? É o Messias que está nos ensinando isso. Amarás a ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Agora, onde que está a falta de compreensão dessas? Tu disse, segura, amado, um pouquinho. Onde é que está a dificuldade de compreender isso? O próprio Messias falando: ouve Israel, o Criador, o nosso Criador, ele é um e único. Até Paulo, o apóstolo Paulo, ele não escreveu nada de trindade. A trindade, para quem não sabia, fica sabendo já, é um dogma católico. A base doutrinária do catolicismo romano é a Santíssima Trindade. Percebes? Trindade vem de Roma, da Babilônia. Okay, muito obrigado. Percebes, meu irmão? Então, o Messias, ele, na escritura, nas Bíblias que eles pegam, ele se identifica como a criatura primordial, como o princípio da criação de todas as coisas. Ele diz a igreja, ela disse assim, diz o verdadeiro, aquele que é testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Criador. Okay. Percebe, né? Lá em Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante, de encontrar: o Altíssimo me criou, o Criador me fez como o princípio de toda a sua criação. Está percebendo? A diferença são duas pessoas. Um é o Pai e o outro é o Filho. Como está nas Bíblias dele em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabe. Okay. Como está nas primeiras cartas de João, capítulo 2, versículo 23, vai falar assim: quem é o mentiroso, senão aquele que não tem o pai e o filho? O que não tem o pai, também não tem o filho. Esse daí é mentiroso. Ok, tá bem. Lá em casa, irmãos, peço para que vão ler Provérbios 34. Lá há uma pergunta que foi feita já há muito tempo. Olha para aquela câmera agora, você está diretamente para a pessoa. Diz assim: se é que vocês sabem qual é o nome do Criador e do seu Filho. É uma pergunta essa aí. Então depois, Salmo 91, 14, 15, 16 diz que aquele que chegar a conhecer o nome do Criador, esse é que será salvo. Então não se engane com Satanás, que ele governa o nome verdadeiro para colocar nomes dele. Então, as minhas últimas considerações aí vão para vocês aí em casa. Meditem para poderem viver. Meditem nos livros apócrifos, existem por aí nas bibliotecas, nas livrarias, tem muitos livros, tem muita história que você deve ler. Você deve ler para poder compreender. Medite, meu irmão, e vais compreender. Do que só ouvir daquele que anda a falar para ele tirar vantagem. Então, saúdo vocês com a paz de Alcha. Paz de Alcha para vocês aí em casa.